Quantos estão alegres no Senhor? Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Amado, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor ministrou essa semana comigo. Deus tem falado. E a primeira coisa que eu gostaria de começar essa palavra de hoje é fazendo uma pergunta para você. Quantos aqui concordam que nós somos chamados para mostrar o amor de Deus ao mundo? Quantos concordam comigo que foram chamados para mostrar o amor de Deus ao mundo? Deixa eu ver. Amém. Quantos aqui concordam que o mundo conhecerá a Deus a partir da nossa perspectiva? O mundo vai conhecer a Deus a partir daquilo que nós mostramos ao mundo. Ok. Todo mundo concorda com isso? Amém? Glória a Deus. Agora, eu faço uma pergunta para você. Eu devolvo mais uma pergunta para você pensar. E como você enxerga Deus? E como você imagina Deus? Qual é a imagem que você tem de Deus? Se você vai mostrar ao mundo o Deus que você crê, qual é o Deus que você tem enxergado e qual é o Deus que você tem mostrado ao mundo? Qual é o Deus que o mundo tem visto através da tua vida? Qual é o Deus que o mundo tem visto através dos teus olhos? Tozer tem uma frase interessantíssima que ele diz: o que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus é o mais importante ao nosso respeito. Vou falar de novo. O que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus é o mais importante ao nosso respeito. Por que isso, Tim? Porque a maneira que nós enxergamos a Deus vai determinar diretamente o nosso relacionamento com Ele e vai afetar diretamente aquilo que o mundo enxerga de Deus através daqueles que já experimentaram a Deus. Quantos aqui já experimentaram a Deus? Mas eu pergunto a você, qual é o Deus que você tem experimentado? Qual é o Deus que você tem experimentado? Qual é o Deus que você tem visto? Qual é o Deus que você tem visto no seu dia a dia? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do verso 10 ao verso 14. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 14. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Diga, boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Glória a Deus. Quantos fazem parte de todos? Você faz parte de todos? Quantos aqui fazem parte dos todos? Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, quem faz parte desse todo? Amém, eu faço parte desse todo. Então lá, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E que é hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso servirá de sinal a vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitadas em manjedoura. E de repente apareceu um anjo e uma multidão do exército celestial louvando a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer. O que Deus quer? O bem. A maior mudança que nós tivemos nos últimos 2000 anos aconteceu justamente aqui. Foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que já havia sido determinado muito antes da fundação do mundo, que esse momento aconteceria. Esse é o plano perfeito de Deus. O pecado enchia a terra, as pessoas estavam sem perspectiva, as pessoas pouco tinham paixão por conhecer o único Deus, mas Deus quis revelar a sua natureza. E quando Deus quis revelar a sua natureza, quando Deus quis revelar quem Ele era, Ele enviou Jesus para mostrar o coração do Pai. Jesus, Ele veio à terra para fazer uma série de coisas. Ele veio para nos salvar, Ele veio para ser o modelo de homem que nós deveríamos ser, mas Ele também veio para mostrar o coração do Pai. Ele veio para mostrar quem Deus é. Esse texto Ele mostra, Ele revela o coração de Deus de maneira mais objetiva. Mas muitos de nós não mudamos a nossa maneira de pensar para que seja compatível justamente com esse texto.
Muitos de nós ainda estamos presos a uma mentalidade, muitas vezes velho testamentária, que não estou dizendo mal, mas simplesmente nós temos que entender que Jesus é o cumprimento de um plano maior. E muitas vezes ficamos atrelados a uma mente velho testamentária de um Deus carrasco. E esquecemos que Jesus ele veio para manifestar o coração do Pai. Ele tinha um plano de paz e boa vontade. É isso que o texto diz. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer o bem. A quem Ele quer bem. Essas são as boas novas, amado. Essas são as boas novas. Deus veio ao mundo, e o seu plano é um plano de paz. O seu plano é um plano de bondade, porque Deus Ele é bom. Eu gosto do pastor Bill Johnson, que ele, muitas vezes ele sobe para pregar, e quando ele pega a palavra, ele fala assim, Deus está de bom humor. E é engraçado ele falar isso, primeira vez que você ouve, você acha até estranho, mas depois você começa a refletir sobre isso, porque tem pessoas que acham que Deus acorda com o pé esquerdo. Meu dia foi uma droga hoje, eu acho que Deus estava de mau humor. Mas nós esquecemos que Deus em toda a sua essência, Ele é amor. Deus em toda a sua essência, Ele é bom. E Deus Ele está sempre de bom humor. Fala para alguém do seu lado, Deus está sempre de bom humor. Deus está sempre de bom humor. Amado, muitos de nós ainda precisamos mudar essa mentalidade, porque nós ainda não pensamos dessa maneira, nós ainda não conseguimos entender que Deus tem um plano de paz e boa vontade. Sem essa mudança de mentalidade, nós nunca vamos poder mostrar ao mundo quem Deus é de verdade. Se nós achamos que Deus acorda de mau humor, com que ousadia, com que coragem, e com que sei lá o que, nós vamos chegar para uma pessoa e falar assim, Deus te ama, mas ele é meio temperamental, tem dia que ele está de bom humor, tem dia que ele está de mau humor. Faz sentido isso para você? Nós temos que entender, e nós temos que vivenciar aquilo que Ele é. Deus, Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Você consegue dizer isso? Diga, Deus é bom. Mas, amados, infelizmente, muitos de nós temos uma percepção muito errada a respeito de Deus. Nós temos uma percepção muito aquém de quem realmente Deus é. Eu li algo do pastor Bill Johnson que ele disse, a seguinte, escute que eu vou ler o que ele disse. Ele disse o seguinte, se eu fizesse com os meus filhos o que muitas pessoas pensam que Deus faz com os filhos dele, eu seria preso por abuso infantil. As pessoas dizem que Deus é bom, mas acreditam que mas acreditam a Ele doenças, desastres e outras coisas. Alguns até tentam escapar desse pensamento terrível, dizendo, Ele permitiu isso, mas no fundo do seu coração eles queriam dizer, Deus causou isso e a culpa é dele. E eu fiquei refletindo, se nós tratássemos nossos filhos da mesma maneira que nós achamos que Deus nos trata, muitos de nós seríamos presos. Porque temos uma mentalidade que Deus é um Deus vingativo. Temos uma mentalidade de um Deus sádico muitas vezes. Temos a mentalidade de um Deus, como diria os Simpsons, Ele é simplesmente um cara lá em cima com uma lupa muito grande, brincando com nós que somos pequenas formiguinhas. E nós muitas vezes acreditamos nisso. Nós infelizmente acreditamos nessas mentiras. Acreditamos que Deus se alegra com o seu sofrimento. Acreditamos que Deus tem paz no seu sofrimento. Acreditamos que Deus deseja o seu sofrimento. Meu Deus do céu, aonde está esse Deus? Não é o mesmo Deus que eu sirvo. Meu Deus, Ele é bom. Meu Deus, Ele é um Pai. Meu Deus, Ele enviou seu Filho por amor a mim. Existe um pensamento comum entre as pessoas que Deus permite o mal para que Ele possa demonstrar a sua misericórdia. Existem algumas pessoas que pensam que Deus permite o mal para que Ele mostre a sua misericórdia. E eu fiquei pensando sobre isso. Peraí, Tim, então quer dizer que tem pessoas que acreditam que Deus Ele permite ou Ele causa o mal para que Ele mostre que Ele é Deus? Tá, então vamos fazer uma analogia. Seria o mesmo que eu quebrar o braço do meu filho para mostrar para ele que eu posso consolar ele. E depois eu uso todo o meu poder para consertar o braço dele. Faz sentido para você?
Por que Deus permitiria? Por que Deus causaria isso? Qual pai quebraria o braço do seu filho para simplesmente na hora que o moleque está lá com o braço tudo quebrado chorando, você fala, não filho, papai está aqui. Papai está aqui, fica tranquilo, papai está aqui para te consolar. E agora nós vamos arrumar esse braço. Está vendo? Papai, além de te consolar, papai também conserta o seu braço. Viu como eu sou um bom pai? Faz sentido isso para você, amado? Quantos teriam coragem de ensinar o seu filho sobre cuidado dessa maneira? Por favor, não levante a mão. Por favor, não levante a mão. Mas nós temos essa mentalidade de Deus. Ah, eu estou sofrendo porque Deus quer me ensinar uma lição. Hã? Quê? Hã? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Porque isso vai contra a natureza de Deus, amado. Qual pai se alegra com o sofrimento do filho? Diz para mim, qual pai se alegra com o sofrimento do filho? Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 7, versículo 11, ele diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, que dirá o Pai que está no céu? Onde o amor dele é perfeito, o amor dele é muito maior do que o nosso. Tem um texto que Paulo diz que a bondade de Deus é que traz o arrependimento. Tem muitas pessoas que elas ficam afirmando algumas coisas, dizendo que o sofrimento é para trazer o arrependimento. Desculpa, amada, a Bíblia não diz isso. Paulo diz que a bondade de Deus é que traz o arrependimento. Romanos capítulo 4. A bondade de Deus é que leva as pessoas ao arrependimento. Porque causar a maldade, isso não é obra do Filho de Deus. Causar a maldade, isso não é obra de Deus. Amado, se você tem ainda uma mentalidade, dessa maneira você precisa mudar. Sem uma mentalidade a respeito da bondade de Deus, nós comprometemos a nossa capacidade de representar Jesus ao mundo. Nós comprometemos a nossa capacidade de mostrar a boa vontade de Deus para o ser humano. O nosso Deus, ele é incrível, o nosso Deus, ele é muito maior do que todas as coisas, o nosso Deus tem um amor maravilhoso por nós. Acompanha comigo em Efésios capítulo 1, olha só o que Paulo diz a respeito do que Deus e Jesus fez em toda a sua obra. Efésios capítulo 1, a partir do verso 4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Verso 6, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho, e perdoou os nossos pecados. Verso 8, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. 9, agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito. Eu só consigo enxergar um Deus amoroso, eu só consigo enxergar um Deus de bondade. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele tem um bom propósito segundo a sua vontade, Ele comprou a nossa liberdade, Ele perdoou os nossos pecados, Ele generosamente derramou graça, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele revela a vontade secreta em Cristo. Meu Deus, que Deus é esse? Que bondade é essa? Que amor é esse? O verso 5 e o verso 9, tem, se você, dependendo da sua versão, deve estar escrito ou como bom ou beneplácito. Alguém tem uma versão escrito beneplácito? É uma versão bem abraônica. Beneplácito, né? Você sabe o que significa beneplácito? Ó, beneplácito. É um bom nome de cachorro, né? Beneplácito, vem aqui. Beneplácito no original significa boa vontade, boa intenção, benevolência, deleite, prazer, satisfação. É isso que Deus tem a nosso respeito. É isso, esse é o nosso Deus. Ele deleita sobre nós. Ele tem boa vontade sobre nós. Ele tem prazer em nos ter perto. Ele tem satisfação em nos atrair. Ele nos atrai.
É Ele que nos cativa, nós que temos que correr até Ele, nós que precisamos ir em direção a Ele, nós precisamos abrir mão das coisas e correr para os braços desse bom Pai. Alguns dias atrás nós estávamos aqui no pequeno grupo de jovens e nós estávamos comentando um pouco sobre ouvir a voz de Deus, e um dos meninos que estavam ali, ele citou um exemplo sobre ouvir a voz de Deus. Ele falou assim: Tim, eu tinha ido levar uma pessoa num lugar e eu precisava abastecer meu carro. E quando eu deixei essa pessoa na casa dela, eu estava indo embora, eu pensei comigo que eu tinha que abastecer. Ele falou: eu tive uma impressão dentro de mim que eu deveria abastecer num determinado posto, na rua tal. Ele falou: eu fui lá. Minha esposa falou assim: mas você não abastece sempre naquele outro posto? Ele falou assim: eu abasteço no outro, mas agora, hoje eu vou abastecer aqui. E aí ele chegou, abasteceu, ficou sem entender nada, porquê daquilo. Ele acabou indo, ele viu que era um outro posto, que estava na mesma rua. E aquele outro posto estava 10 centavos mais barato a gasolina. Ele falou: era esse. E aí ele comentou, falou: poxa, Deus me avisou de um posto mais barato para eu abastecer. Na hora eu virei e falei assim: que Deus é esse que se preocupa tanto com você, ao ponto de fazer você economizar 10 centavos por litro no seu combustível. Que amor é esse? Que bondade é essa? Sim, Deus se preocupa comigo, sim, ao ponto de fazer você economizar 10 centavos por litro de combustível. Isso é ou não é cuidado de Deus? Isso é ou não é amor de Deus? Amado, entenda o seguinte: Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer derramar da bondade dEle sobre você. Agora, o que pode ser mais devastador sobre nós não entendermos essa visão de Deus, que causa o maior mal de tudo, é que ela compromete a nossa capacidade de discernir entre aquilo que Deus está fazendo e aquilo que são ataques do diabo sobre as nossas vidas. As pessoas, infelizmente, elas abraçam a situação demoníaca nas suas vidas porque elas têm uma ideia de que Deus colocou aquilo para o bem delas. Elas continuam debaixo de uma mentira, de um ataque de Satanás ou do inferno, simplesmente acreditando: Deus está nisso. Mas esse modo de pensar contamina a nossa forma de pensar e enxergar totalmente. Amado, esse tipo de pensamento atrasa a nossa missão de mostrar realmente quem Deus é. E Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Sabe, Jesus, Ele veio nos trazer o padrão sobre todas essas coisas. João capítulo 10, todo mundo conhece. Jesus, Ele vira e fala: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus fala: eu vim para que tenham vida e vida plena, que satisfaz. Porque eu sou o bom pastor e o pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Amado, não é complicado entender aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Perda, morte, destruição, foram coisas plantadas pelo diabo quando ele tinha influência em uma determinada situação. Quando ele tinha influência, perda, morte, destruição foi plantado. Mas Jesus veio para fazer o quê? Para trazer vida e vida em abundância. Jesus é o bom pastor, Ele deu sua vida por nós. E como é que é essa bondade? Vida abundante. Olha para alguém do seu lado e fala: vida abundante. Então, amado, de um lado você tem perda, morte, destruição. E do outro você tem o quê? Vida abundante. Não é difícil entender. Não é difícil entender. Não deveria ser difícil entender. E para terminar de vez, primeira carta de João 3,18, ele fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Além de nós vivemos a bondade de Deus, nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. Tio, eu estou passando por uma coisa que eu tenho certeza que é um ataque do diabo. Jesus já pagou o preço na cruz para que você vá e destrua as obras do diabo. Por que você está vivendo debaixo desse jugo que não é seu? Mas eu acho que Deus está me tratando. Irmão, por favor, sério. Então viva na miséria, mas eu quero viver um Deus que vive bondade. O meu Deus, Ele é bom. Se você quiser viver debaixo da mentira e do engano e da desgraça, problema é seu. Mas o meu Deus, segundo a sua boa vontade, quer coisas boas para mim. Tim, mas eu entrei numa enrascada. Ok, Deus, Ele é tão bom que Ele te ajuda a sair da enrascada. Voltando ao exemplo do filho. O pai não quebra o braço do filho, mas se o filho quebra o braço, o pai está lá para ajudar. Percebe a diferença?
Todos nós estamos sujeitos a fazer besteira, gente, por favor. Todos nós somos sujeitos a fazer besteira. Somos pecaminosos, estamos ainda debaixo do poder da carne ainda que opera sobre nós. Mas temos um Deus que nos ajuda a sair das circunstâncias. Isso se chama bondade de Deus. É isso que Jesus veio fazer. É isso que Jesus veio mostrar o coração do Pai. Deus olhou para a terra e falou, não tem como, por meio deles, eles chegarem de volta até o céu. Jesus vai lá e vamos resolver esse negócio. Porque eu amo tanto eles que eu quero todos para mim. Então, amado, se Jesus tem esse coração, por que você ainda fica preso? Se Jesus tem esse coração, por que você fica tanto preso? Preso nas circunstâncias, preso numa mentira de que você sofre por causa de Deus. Preso numa mentira de que o sofrimento é algo de Deus na sua vida. Deus, Ele é bom. Diga de novo, Deus é bom. Tim, mas todo mundo confessa que Deus é bom. Eu creio também. Tem muita gente que fala que Deus é bom, está na Bíblia, gente. Mas o grande problema é quando nós definimos errado a bondade de Deus. Se Ele realmente é bom assim, amado, nós precisamos mudar, nós precisamos reagir à maneira dessa verdade que muda em nós. Ao invés de nós criarmos doutrinas, ao invés de nós criarmos fórmulas que expliquem a nossa fraqueza no Evangelho, um Evangelho que seja confortável a nós, um Evangelho que se adeque a nós, um Evangelho que é ao meu favor e não a Ele, nós estamos limitando as obras maiores que Ele deixou para nós fazermos. Nós queremos um Evangelho confortável a nós e deixamos de viver as coisas maiores que Ele deixou para nós fazermos. Jesus nunca quis que você se prendesse ao modo natural. Jesus, Ele sempre nos deixou para vivermos naturalmente sobrenatural. Ou sobrenaturalmente natural. João capítulo 14, Ele mesmo disse, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. E até, o que diz? E até maiores. A nossa preocupação não deveria tentar justificar as nossas circunstâncias, mas nós deveríamos estar preocupados de entender o porquê que nós não estamos vivendo as coisas maiores. A pergunta não é por que eu estou sofrendo, a pergunta é por que eu não estou vendo o sobrenatural. Essa é a pergunta. Nós não temos que explicar a nossa dificuldade, nós temos que nos arrepender e voltar à origem, nós temos que nos arrepender e voltar à essência de Jesus, que nos deu poder e autoridade para fazermos coisas maiores. Essa é a questão. Precisamos deixar de lado as teorias que tentam explicar o porquê de cada coisa, das nossas circunstâncias, mas começamos a viver aquilo que Deus realmente quer que a gente viva. Quando nós tiramos Jesus do foco, quando nós deixamos a sua promessa de lado, quando nós deixamos a sua missão de lado e começamos a olhar para nós mesmos, nós começamos a acreditar num Deus baseado na nossa realidade. Muita gente fala assim, Tim, mas eu oro, Tim, mas eu leio a Bíblia, Tim, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, eu faço um monte de coisa, e minha vida é assim, minha vida é assada, então acho que deve ser assim que Deus é. Amado, eu não estou dizendo para você que eu não estou pregando para você um evangelho que está livre de problema. Jesus mesmo disse, no mundo teremos aflições. A grande questão é com quem que a gente passa essas aflições. Salmos 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Por que ele não temerá? Porque tu estás comigo. Não é um Deus que se adequa a mim, mas é eu que dou a mão para um Deus. Mas nós estamos deixando de vivenciar a plenitude daquilo que Deus tem, porque nós queremos que Deus se encaixe na nossa realidade. E não mudarmos quem nós somos, e nos achegarmos até Ele. Nós precisamos nos achegar até Ele. Ele está de braços abertos sempre. Ele sempre está de braços abertos. A questão é, o quantos estão dispostos a subir? Quantos estão dispostos a ir até Ele? Eu queria tanto que Deus viesse até mim. Ele está do seu lado, cara. Agora, o quanto disposto você está a ir até Ele? Amado, entenda o seguinte, não somos nós que ditamos a realidade de quem é Cristo. Nós criamos um evangelho que tenta explicar nossas fraquezas, nós criamos um evangelho que tenta explicar as nossas falhas, nossos momentos de luta. Nós esquecemos de olhar para o padrão que é Jesus Cristo. Jesus sempre foi e sempre será o centro de tudo. Ele é o modelo.
Eu vivo para Cristo, e não é Cristo vive para mim. Não é o Evangelho se adequar a mim, eu tenho que me adequar ao Evangelho de Cristo. Qual é a realidade de Cristo? É essa realidade que eu vou viver. Tim, Deus não deve ser tão bom assim. Deus não deve mais operar sobrenatural. Deus não deve mais fazer milagres. Por quê? Porque nunca aconteceu na minha vida. Como assim, amado? Então quer dizer que você é o centro do universo, que Deus se move conforme você. As realidades de quem Deus é vão além de você. As realidades do que Deus pode fazer vai além das suas circunstâncias. Quando você esquece dessas verdades de quem Deus é, nós damos poder às mentiras. Não é assim que deve ser. Nós precisamos voltar à essência que é Jesus. Nós precisamos voltar, nós nos enquadrarmos no Evangelho de Cristo. Eu não acredito em cura, por quê? Porque eu nunca vi cura. Eu não acredito em milagre, por quê? Porque eu nunca vi milagre. Eu não acredito que Deus é bom, por quê? Porque eu nunca senti a bondade de Deus. Amado, as tuas experiências não determinam quem é Deus. As tuas experiências não determinam quem é Deus. Deus, Ele é Deus porque Ele é Deus. Deus é Deus porque Ele é Deus. E Ele nos deixou poder e autoridade para vivermos esse sobrenatural. Tim, mas eu não consigo enxergar, amado, vai sem enxergar mesmo. Por isso que se chama pela fé. É uma vida de fé. Não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, mas é pela realidade espiritual. Amado, nós precisamos mudar nossa mentalidade. O mundo está prestes a passar pela maior colheita de almas de todos os tempos. Mas que tipo de Deus nós vamos mostrar a esse mundo? Sabe, Deus não vai vir, essa colheita não vai vir, essas vidas não vão vir por causa das nossas técnicas elaboradas, ou as nossas teorias, ou a nossa teologia, ou os nossos modelos, o nosso uso de mídia, a rede social, as músicas, luzes, todas as coisas. Ele não vai vir a colheita por causa disso. Tudo isso é importante, amado, mas não é o fim, é só um meio. Essas coisas vão ser o veículo para levar uma importante revelação: Deus é bom e Ele é um Pai perfeito. O mundo precisa conhecer um Deus bom e um Pai perfeito. Através de quem? Através da sua vida. Olha para alguém do seu lado e fala assim: o mundo precisa conhecer Deus através de você. Quantos creem? Amado, entenda o seguinte: a bondade de Deus vai além do que nós podemos entender. A bondade de Deus vai muito além do que nós podemos entender, mas não do que podemos experimentar. Vou falar de novo: a bondade de Deus vai além do que a gente possa entender, mas a bondade de Deus nunca vai além do que nós podemos experimentar. Que jeito, Tim? É pela fé. A fé é uma jornada de andar com Deus para termos encontros constantes com Ele, para experimentarmos a boa, perfeita vontade dEle sobre nós. Hebreus fala que pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra. A fé vem antes do entendimento, a experiência vem antes do compreender, porque as coisas são pela fé. E dito isso, um dos maiores mandamentos em relação a experimentar a bondade de Deus está lá em Salmos 34:8. O que diz? Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Experimentem. Se você provar, você vai entender e você vai ver mais claramente. É igual um novo nascimento, amado. Às vezes é difícil você explicar para alguém o que é viver o novo nascimento. Por mais que tenhamos palavras eloquentes, ou palavras que vão explicar plenamente, você só consegue entender o que é nascer de novo em Cristo quando você passa por uma experiência. Quanto mais você experimenta de Deus, mais você entende de Deus e mais você conhece a Deus. A bondade é a mesma coisa. Por isso, amado, permita-se ter uma mudança de mentalidade. Permita-se mudar a maneira que você enxerga a Deus. Permita-se mudar e ter uma experiência que realmente você possa provar da bondade de Deus. Nossas crenças precisam ser desafiadas. A nossa maneira de entender as coisas precisam ser desafiadas. Nós não chegamos em lugar nenhum permitindo que a nossa imaginação crie o nosso Deus. Quantos de nós queremos enquadrar Deus segundo a nossa imaginação?
Quantos de nós queremos que Deus se encaixe naquilo que nós achamos que seja Deus? Como é que nós criamos um Deus? Baseado nas nossas marcas, baseado nas nossas experiências, baseado nas nossas ideias, na nossa realidade natural, nos nossos desejos, na nossa culpa, no nosso histórico, no nosso senso de justiça, nas nossas necessidades. Nós acabamos criando na nossa mente um Deus que não é o verdadeiro muitas vezes. Mas nós precisamos entender que a realidade de quem Deus é vai muito além das nossas experiências. A realidade de quem Deus é vai muito além daquilo que nós achamos. Mas eu não sinto a bondade de Deus, mas Ele é bom. O fato de você não experimentar ainda a bondade de Deus não significa que Deus não seja bom. Ele é bom. Ele continua sendo bom. Mas as tuas marcas, o teu passado, a tua experiência, as tuas expectativas, não muda quem Deus é. Não muda quem Deus é. Quando o que acreditamos está fundamentado na realidade de quem Ele é, quando nós realmente entendemos pela palavra de Deus quem Deus é, o céu se une à terra. Porque nós trazemos o céu à terra pelo que Ele é, e não pelo aquilo que nós achamos que Ele é. Nós precisamos vivenciar um Deus que é o Deus de verdade, não um Deus que nós imaginamos ou um Deus que criamos na nossa cabeça. Tim, você está muito complexo. Vou tentar entender. Vamos lá, vamos tentar trazer uma verdade. Tem muitas pessoas que gostariam, vamos lá. Vamos dizer que você está aí desempregado há uns 3 anos. Supondo. E aí você está ali orando o tempo inteiro. Deus me dá um emprego, Deus não me dá um emprego, Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego. Passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Chega num ponto que você se cansa. E aí você fala assim, Deus não se importa comigo. Deus não me ama. Eu acho que Deus não é tão bom assim. Mas as tuas experiências e a tua realidade não determina quem Deus é. Tim, eu acho que Deus não é bom. Amado, você pode achar o que você quiser, Ele é bom. Tim, eu acho que Deus ele não me ama tanto. Você pode achar o que você quiser, mas a verdade é que Ele te ama. Tim, eu acho que o que eu tenho que passar... Amado, você pode pensar o que você quiser, mas isso não muda a verdade de quem Deus é para você. A verdade é que Deus, Ele é bom. Quantos me entendem? Digam amém. Quantos me entendem? Digam amém. Amado, nós levaríamos uma eternidade para falar da bondade de Deus. E Paulo ele nos dá um pequeno desafio em relação a isso. Olha só, Efésios capítulo 3. Vamos ver se vai dar para projetar isso. Dá. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Paulo diz o seguinte. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder atua em nós. Pelo seu grandioso poder, não pelo que a gente acha. Deus ele atua pelo grandioso poder? Alô? Deus atua pelo grandioso poder? Ou Deus atua pela sua ideia? Ou Deus atua pelo que você acha de que Deus é? Não, Ele atua pelo grande poder dEle. Toda glória seja a Deus que por seu grandioso poder atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderemos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. 3 coisas que nós podemos destacar aqui. Primeiro, Paulo fala que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ou seja, tem limite. Cara, é um grande uou isso. Olha para quem do seu lado e fala assim, uou. Uou. Ele faz infinitamente mais. Uou! Outra coisa que Paulo traz ali, mais do que tudo quanto pedimos. Amado, isso fala do impacto das nossas orações. Vai muito além daquele... Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu estou espiritual, hoje eu estou com fé, hoje eu estou... E eu acho que hoje a minha oração está boa. Então, Deus faz muito além disso. Nós somos muito limitados naquilo que nós podemos pedir para que Deus faça.
E não só isso, ele fala que ele faz muito além do que nós podemos imaginar. Tudo aquilo que você sonha de bom para você, tudo aquilo que você deseja de bom para você, tudo aquilo que você tem de anseios para a sua vida, Deus ele imagina muito além disso. A nossa mente é totalmente limitada para entender o quanto Deus quer nos levar além daquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Tim, mas eu não acredito em mim, mas Deus acredita em você. Tim, eu não acho, Deus acredita em você. Deus acredita em você. Olha bem no olho de alguém do seu lado e fala, Deus acredita em você. Por quê? Porque Ele é um Deus bom, que faz infinitamente mais do que pedimos e do que imaginamos. Tim, qual é o primeiro passo então para vivenciar esse tipo de coisa? Primeiro, reconheça. Reconheça que você pecou tentando colocar Deus na sua caixinha. Reconheça que você tentou circular Deus sobre a tua realidade. Reconheça que você tentou limitar Deus. Você deixou a desejar os propósitos e desígnios de Deus sobre a tua vida. Reconheça, arrependa-se. Arrependa-se e fala, Senhor, não o meu, não eu, mas o Senhor no centro de tudo. Não é o que eu faço, mas é aquilo que eu recebo pela graça. Amado, não existe nada que você possa fazer que vá agradar a Deus, porque tudo é pela graça. Por isso nós precisamos cada vez mais nos arrependermos e nos colocarmos na mão dele. Falar assim, Senhor, se é pela graça eu não mereço, mas eu sou cara de pau. Eis-me aqui para vivenciar a tua bondade e o teu amor. Tim, mas quem sou eu? Você é aquele que Deus amou antes da fundação do mundo, que enviou seu filho para morrer no seu lugar, que de graça te dá a salvação. E não somente te traz a salvação, mas Ele te dá o Espírito Santo como selo e garantia. É aquele que te concede dons conforme o Espírito Santo quer. É aquele que te fez herdeiro e cordeiro com Cristo, sentado nas regiões celestiais. Ele faz muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é amor. Porque Deus está sempre de bom humor. Porque Deus está sempre sorrindo para você. Porque Deus acredita em você. Que Deus quer você. Por isso, amado, nós precisamos de uma mente renovada. Sabe, a renovação de mente é um presente de um Pai bom. É quando a renovação de mente é quando nós recebemos a mente de Cristo. E ter uma mente renovada é mais do que a capacidade de dar uma resposta bíblica para um problema. Vai muito além disso. É ver uma situação a partir de uma perspectiva divina. É você ver uma situação a partir de uma perspectiva de Deus. Romanos capítulo 12, todo mundo conhece. Vamos colocar ali de novo. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, a mente renovada experimenta a vontade de Deus. A mente renovada, a mente de Cristo experimenta a vontade de Deus. Isso é incrível, quando a gente começa a entender que a melhor definição de vontade de Deus é aquilo que diz na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Qual que é a vontade de Deus? Que seja na terra como é no céu. A mente renovada, ela ilustra a vontade de Deus aqui na terra. Como é que você pode saber o que é a mente de Cristo? Como é que você pode saber sobre renovação de mente? É só você ver alguém que tem um estilo de vida como o de Jesus. O que Jesus fez? Jesus confrontou a tempestade. Jesus curou pessoas, Jesus multiplicou alimento, Jesus realizou milagres para mostrar o efeito que o céu exerce sobre a terra. Tim, mas isso é impossível. Pois é, mas nós não andamos no natural, nós andamos no sobrenatural. Por isso nós precisamos de uma renovação de mente. Você só vai saber que a sua mente está renovada quando o impossível parecer lógico. Tim, isso é impossível, mas Deus pode. Enquanto você continuar duvidando daquilo que Deus pode fazer, você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não sei se Deus pode fazer isso. Você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque você ainda duvida do que Deus pode fazer.
Você vai saber que sua mente está renovada quando o impossível parecer lógico. Existe uma coisa que dificilmente nós conseguimos entender a respeito desse texto de Hebreus, Romanos capítulo 12, que é essa palavra experimentar, ou algumas versões dizem provar. O original da palavra, se você for pegar o original dessa palavra, experimentar, que está escrito aí no texto de Romanos 12, diz o seguinte: é testar, é examinar, é provar, é ver se alguma coisa é genuína ou não. É reconhecer como genuíno depois de você examinar, provar, julgar, avaliar. Uma mente renovada, ela é capaz de julgar se alguma coisa é a boa, perfeita e agradável à vontade de Deus. Não é somente experimentarmos como uma experiência, mas é colocarmos à prova se alguma coisa é de Deus ou não. Se aquilo vem de Deus ou não. Isso é experimentar, isso é o que o sentido da palavra original também diz. Testar. Deixa eu exemplificar. Imagine que eu sou um grande especialista em pinturas de Picasso. Ó. Eu sou o maior especialista nas pinturas de Picasso que existe no mundo. Conheço vida, obra e tudo mais. De repente você herdou uma propriedade. Você está fuçando no porão, abre lá um negócio e vê um quadro escrito Picasso. Você fala, já dá aquela tremida, né? Você fala, meu Deus, glória a Deus. E agora? Tem duas possibilidades. Ou aquilo é falso e vai dar real, ou se aquilo for realmente uma obra de Picasso, vale quanto? Sei lá quanto vale milhões talvez. E aí você vai querer os meus serviços, porque eu sou o maior especialista em obras de Picasso. Eu vou pegar o quadro, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar o quadro, baseado no quê? Naquilo que eu conheço. Eu vou olhar as pinceladas, eu vou olhar a tinta, eu vou olhar o desenho, eu vou ver o processo histórico. Se for uma imagem de algum lugar, eu vou ver se aquilo condiz com a época. Eu vou fazer toda a análise. Por quê? Porque eu preciso comprovar se aquilo é uma obra verdadeira ou falsa de Picasso. A partir do momento que eu, como um perito sobre uma obra de Picasso, analiso todos os traços e tudo mais, eu dou o veredito. É verdadeiro ou é falso? Mas por que eu pude dar o veredito? Porque eu conheço. E sabe, amado, e descobrir a vontade de Deus no nosso dia a dia deveria ser o mesmo processo. Deveria ser algo muito parecido com isso, usando o mesmo tipo de raciocínio. Vamos supor que alguém liga para você e fala assim: olha, Tim, essa doença que você está vivendo foi dada por Deus para te ensinar a confiar nele. Amado, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso colocar à prova, eu preciso experimentar. Eu vou experimentar baseado no quê? Naquilo que eu conheço quem é Jesus. Jesus é meu modelo. Deixa eu ver o que Jesus diz a respeito disso. E aí quando eu começo a ver os 4 evangelhos, eu vejo que em nenhum momento eu vejo Jesus dando doença para ninguém. Pelo contrário, ele tirava as doenças das pessoas. Ou seja, aquela palavra que eu recebi dizendo, olha, essa doença para a glória de Deus, Deus te mandou para te ensinar alguma coisa. Mentira! Não vai de acordo com o que o meu Jesus fez. Ele é o meu padrão. Ele é o meu padrão. Aonde você vê nos 4 evangélicos Jesus dando doença em alguém? Ele olha de longe, aquele cara vai ficar leproso. Aí chegava lá perto, vinha aqui para curar um leproso. Meu Deus, onde tem isso na Bíblia? E você, a partir desse tipo de coisa, você começa a entender o coração de Deus. Ah, Tim, mas as situações difíceis que eu passo. Existem 2 explicações, amado. Existem 2 explicações. Primeiro, estamos dentro de um mundo pecaminoso. Ainda estamos debaixo do poder do pecado. Estamos num mundo difícil, como eu disse. No mundo tereis aflições. Jesus mesmo disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Segunda situação, pode ser alguma coisa que você mesmo não ouviu a voz de Deus que te alertou para não fazer. Como assim, Tim? Vou te dar um exemplo. Paulo, quando estava viajando, no final do capítulo de Atos, Paulo estava preso, estava indo ser julgado. Ele recebe uma palavra de Deus e ele fala para a tripulação, ele fala assim, olha, o Senhor diz que se nós formos, perderemos as vidas, o barco e a carga. Quantos lembram desse texto? Final de Atos. Paulo fala, os caras falam, é loucura.
Nós somos navegadores experientes. Já enfrentamos mares mais difíceis que esse. E eles vão. O que acontece? Acontece o inevitável. Jogam a carga, entram em desespero, a tempestade. Eu fico imaginando a cara de Paulo, só assim, ó. Eu avisei. Eles entraram numa situação difícil por quê? Ah, Deus permitiu. Não, porque eles quiseram, porque Deus mandou avisar antes. Existem situações difíceis que você entra na sua vida, amado. Não é porque Deus quer, não. Porque Deus, pelo contrário, muitas vezes Ele te ama tanto que Ele te avisa. É que nós somos tão tapados que a gente não ouve o que Deus quer. Ah, Deus, e agora? Agora eu vou te ajudar a sair dessa, filho, porque eu te amo. Mas eu te avisei antes. Pedro tentou cantar de bonitão para Jesus. Jesus avisou ele antes. Pedro. Fala isso não, Pedro. Senhor, não vou te negar. Pedro, não faz isso, Pedro. Calma, Pedro, relaxa o corpinho, Pedro. Calma, não é bem assim. O que aconteceu? Ah, Pedro negou Jesus. Ele foi. Jesus avisou. Amado, entenda o seguinte: Deus, Ele te ama tanto que todas as suas enrascadas Ele te avisa antes. Quem aqui já passou por uma situação de complicação da sua vida, que antes de você fazer, você tinha uma voz lá dentro de você que falava, não faça. Aí a gente faz, entra em sofrimento e fala assim, eu acho que Deus não me ama. Olha só o que eu estou sofrendo. Cara, Ele te ama tanto que Ele te avisou antes, presta atenção. Não deixe as tuas histórias, não deixe os teus erros determinar quem Deus é. Porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que ama, e não se alegra de ver os seus filhos sofrendo, porque Ele te ama, que Ele é bom, sabe? Mas voltando ao exemplo que eu falei, de nós experimentarmos e nós testarmos, se há alguma coisa condiz com o nosso modelo que é Jesus, tragicamente, muitas falsificações estão sendo aceitas pela igreja nos dias de hoje, que distorcem totalmente a verdade de quem Jesus é. As pessoas distorcem quem é Jesus baseado nas suas experiências, mas esquece de ir para a fonte que é Cristo. Precisamos voltar ao início de tudo, precisamos voltar ao padrão que é Jesus, precisamos experimentar a bondade lá no começo, nós precisamos experimentar a bondade com quem é a bondade. Quantos me entendem? Digam amém. Não deixe a história, não deixe a sua vida determinar quem Deus é. Não deixe que a sua história, não deixe que a sua vida ou a vida de alguém seja um modelo para quem Deus é. Mas vá na fonte. Se conecte na fonte que é Cristo. Tem uma história que exemplifica um pouco disso. De quando nós começamos a deixar a fonte de lado. Eu vou ler para você. Amém? Certa vez, um pastor queria muito ajudar um empreiteiro no processo de construção de sua igreja. Ele estava muito animado com o novo projeto, mas por não ser construtor, não foi fácil encontrar alguma coisa que ele pudesse ajudar. Ele foi persistente e ficava perguntando se tinha alguma coisa que ele podia fazer. O seu entusiasmo acabou convencendo o mestre de obras que disse que precisava de 100 tábuas cortadas em 2,5 metros para a manhã seguinte. O pastor ficou todo animado, porque ele ia conseguir se envolver no projeto de construção da própria igreja. Assim, depois que todos foram para casa, após o trabalho, o pastor ficou na igreja para cortar a madeira. Ele pegou o primeiro pedaço, pegou a trena, mediu 2,5 metros e marcou. Então ele cuidadosamente cortou exatamente em 2,5 metros. Mas ao invés de usar a trena para marcar a segunda peça de madeira para ser cortada, ele usou a tábua cortada anteriormente, pois pensou que assim seria mais fácil. Ele colocou a tábua sobre a nova tábua, desenhou uma linha onde precisava ser cortada e cerrou a parte que estava sobrando. Ele pegou a tábua recém-cortada e fez isso com o próximo pedaço. Ele pegou o próximo e fez assim com o próximo pedaço. E ele fez toda essa tarefa com as 100 tábuas. Creio que você já deve ter percebido qual é o resultado. Né? Usando a tábua recém-cortada como medida, a tábua seguinte era marcada e cortada com mais do que 2,5 metros. Se fosse apenas algumas tábuas, não seria devastador o resultado. Mas depois de 100 tábuas, imagine a diferença que daria em todas as peças.
por um simples erro. Qual foi o erro? Medir não com o padrão. Medir não com o padrão. Se ele tivesse cortado todas com a régua, com uma trena, com um metro, sei lá, fita métrica, não haveria problema. O problema é quando nós começamos a olhar para a geração passada e olhar que nós só desviamos um pouco, e a geração passada olhou para a geração passada e falou, nós só desviamos um pouco. Que olhou para a geração passada e disse, nós só desviamos um pouco. Mas num processo desse, o quão longe nós estamos da fonte que é Jesus Cristo. Vivemos um evangelho baseado nas nossas experiências e nas nossas dificuldades. E estamos deixando de viver um evangelho baseado em quem Jesus disse que nós seríamos. Acreditamos em um Deus baseado nas nossas experiências e deixamos de acreditar num Deus que realmente é verdadeiro, conforme aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. Sabe, amado, durante muito tempo nós tivemos as gerações do mundo se compararam com as gerações anteriores. E muitas vezes, para consolar as nossas falhas, nós colocávamos apenas desculpas. Para nos consolar diante da tarefa que nos foi dada. Que tarefa tinha? A grande comissão, o discipular nações, o realizar obras maiores que Jesus. Muitos começaram a crer nas suas próprias ideias a respeito de Deus. Muitos começaram a crer nas suas próprias ideias a respeito da bondade de Deus. Muitos começaram a se basear em si mesmos. Em vez de você se comparar com isso tudo, você precisa se comparar com a fonte. Nós precisamos voltar para o padrão original. Nós vamos encontrar na vida de Jesus. Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não pelo que nós achamos, mas pelo que Ele é. Eu creio que Deus está chamando a igreja nos dias de hoje para voltar à medida original. Eu creio que Deus tem chamado a nossa geração para voltarmos à fonte. Eu creio que Deus tem chamado a nossa geração para voltarmos a usar o metro e não a tábua recém-cortada. Eu creio que Deus tem nos chamado a não vivenciarmos o evangelho pelo aquilo que nós achamos ou experimentamos, mas para experimentarmos verdadeiramente quem Deus é. E acreditarmos no Deus que fez as maravilhas no Velho Testamento, no Novo Testamento. Tim, mas vivenciar o que a igreja primitiva vivenciava é muito longe. Eu não creio, porque o mesmo poder que agia sobre eles está liberado para nós. Romanos capítulo 8 diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em você. Basta somente uma coisa, pararmos de viver o evangelho baseado em nós. Pararmos de viver o evangelho baseado naquilo que nós achamos. Eu acho que Deus não é assim. Você não tem que achar nada, você tem que viver Deus. Você tem que viver a fonte, você tem que viver quem Ele é. Quantos me entendem? Tim, o que eu faço? Simples, amado. Arrependa-se. Volte ao início de tudo. Peça para que o Senhor te leve a experimentar a bondade de Deus de verdade. Vou convidar você a fechar os teus olhos onde você está. E à medida que você sente no seu coração, à medida que Deus te direcionar, arrependa-se. Peça perdão ao Senhor por você ter vivenciado ou você está vivendo um evangelho baseado no que você acha. Você está vivenciando um evangelho baseado naquilo que você não experimentou. Peça perdão por você, porque a medida do seu evangelho, a medida do seu conceito é baseado naquilo que você pensa e não naquilo que a Bíblia diz quem Deus é. É tempo de voltarmos a vivenciar quem Deus realmente diz que Ele é. É tempo de voltarmos a experimentar o Deus verdadeiro. É tempo de voltarmos a experimentar as maravilhas do Deus que veio a este mundo, que morreu naquela cruz por amor a nós. É tempo de vivenciarmos coisas maiores. É tempo de experimentarmos a bondade de Deus. É tempo de experimentarmos a bondade de Deus. É tempo de experimentarmos os milagres de Jesus. É tempo de experimentarmos as maravilhas do Espírito Santo. É tempo de experimentarmos o verdadeiro sentido do Evangelho. Não pelo que achamos, mas por aquilo que Deus diz que Ele é. Ele é bom,
Ele nos ama, Ele nos quer, Ele nos chama. Basta nós corrermos até Ele. O coração de Deus está aberto para todos, basta você correr até Ele. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará até vós. É uma forma, você precisa dar o primeiro passo, dizendo: Senhor, eu vou, eu quero experimentar a boa, perfeita, agradável vontade. E onde você está, amado, simplesmente arrependa-se. Entregue-se ao Senhor, derrame seu coração a Ele, dizendo: Jesus, eu quero experimentar a Tua bondade. Jesus, eu quero experimentar a Tua bondade. Oh, Jesus, eu quero experimentar a Tua bondade.